Olá, gente, eu sou o Jara Reis e hoje nós vamos falar de uma grande mulher da nossa América Latina. No canal Cultura Latino-Americana nós falaremos de, simplesmente, Violeta Parra. Eu sou o Jara Reis e esse é o nosso canal Cultura Latino-Americana. Violeta del Carmen Parra Sandoval, cantora, compositora, poeta, artesã, artista plástica e folclorista. Foi uma das mais importantes referências da América Latina e também no Chile, em especial entre 1950 e 1980. E também até hoje a sua música, a sua arte é referência não só na América Latina como no mundo inteiro. Suas realizações foram a base para a criação de um grande movimento estético, musical, político chamado La Nueva Canción Chilena, nas décadas de 1960 a 1970, com base na cultura popular tradicional e também no ativismo político, né? Claro, ativismo político de esquerda. Nascida no interior, ela teve uma infância pobre, né? E também uma família numerosa, uma família de 9 irmãos e meio-irmãos também, né? Do primeiro casamento de sua mãe. O pai havia falecido quando Violeta tinha 10 anos de idade. Os primeiros contatos com a música ocorreram através do ambiente familiar. O pai tocava violão, logo a influência do violão veio por conta do pai. E a mãe era cantora, talvez não uma cantora profissional, mas gostava muito de cantar. E a sua formação musical foi totalmente autodidata. Desde criança, Violeta se apresentava com os irmãos nas ruas, nos bares, festas, circos, comemorações, localidade onde morava, né, nos arredores, e com certeza ali para ganhar algum dinheiro. Eu havia também, é engraçado, né? Tocar na rua, e eu lembro que na década de 80 eu toquei muito nas ruas de São Paulo, incluindo ali naquele saguão, era uma espécie de concha acústica que tinha na falecida Mesbla, e a gente fazia alguns shows de música latina ali na rua, ganhava um trocadinho. Sua mãe era uma costureira profissional, né? Então ela trabalhava como costureira para poder manter aquela família, né? E diga-se de passagem, uma família bem numerosa. Em 1937, levando o seu violão, Violeta então vai para Santiago e ali encontrando o seu irmão que já estava na cidade, o Nicanor Parra. Com o tempo, toda a família se transferiu para a capital chilena e Violeta formou uma dupla com a sua irmã Hilda. Logo veio o casamento e, lógico, com o casamento Violeta deixou de cantar por algum tempo, né? Nesse período nasceram seus filhos, Isabel Parra em 1939 e Ángel Parra em 1943, que deram continuidade às realizações artísticas da mãe e se tornaram também importantes nomes do cenário musical do folclore chileno. Teve então mais 3 filhos, voltando às atividades artísticas, e já com o primeiro casamento desfeito, passou a recolher histórias, né, antigas histórias tradicionais de várias localidades, e ela aproveitava, né, através dessas histórias, ela apresentava em seus recitais com suas canções. Em 1950, ela recebeu diversos prêmios, incluindo, em 1954, a Folclorista do Ano.
Convidada a se apresentar na Europa, visitou a Polônia, fixou-se na França por 2 anos. Lá realizou inúmeros shows e também gravações. Diga-se de passagem, Violeta Parra foi a primeira mulher latino-americana a expor as suas obras no Louvre. De regresso ao seu país, morou na cidade de Concepción e em 1958 já estava novamente em Santiago, continuando as suas atividades musicais e também se dedicando à pintura e à tapeçaria. Na década seguinte, com os filhos Ángel Parra e Isabel Parra, fez apresentações na Argentina e nova viagem para a Europa, visitando a Finlândia, União Soviética, Alemanha, Áustria, Itália e França. Permaneceu em Paris por 3 anos, atuando como cantora e artista plástica. Em 1965, estava novamente de regresso ao Chile e instalou-se uma espécie de circo ou um centro cultural, né? uma grande tenda, né? Que é chamada de carpa, e próximo a Santiago, identificado como Comuna de la Reina ou Carpa de la Reina. Um ano antes, Ángel Parra e Isabel iniciaram na capital chilena uma espécie de centro cultural popular chamado Peña de los Parras, sempre com apresentações musicais e outras expressões artísticas, que foi local importante de gestação do movimento de la Nueva Canción chilena. Eu tive a oportunidade de participar de alguns programas de TV e um desses programas eu tive ao lado, né, do Plínio de Arruda Sampaio, quando ele me contou essa história, né, de que ele teve a oportunidade de conhecer a Peña de los Parras. E naquele momento, ele até brincando, ele me chamava assim, o Arraiz, né? O Arraiz, você sabe o que é você estar sentado, tomando um vinho, e de repente vem uma senhora com um pano de prato, enxugando as mãos, pega um violão e começa a cantar? Era a Violeta Parra. Aí, de repente, num canto ali, um senhorzinho de chapéu, de bonezinho, se levanta e recita um poema. Era Pablo Neruda. Num outro canto, você tinha ali um cara tocando um violão e cantando. Era Víctor Jara. Então, o Plínio teve, né, na Peña de los Parras, e ele me contou toda essa história. Eu achei simplesmente maravilhoso, né? Que momento divino, momento de pura música, de pura arte, né? De presenciar esses grandes nomes do nosso folclore chileno, da arte chilena. Bom, em 1967, né, Violeta Parra, ela acaba tirando a sua própria vida, né? Foi um momento triste, um momento difícil. Uma grande poetisa, uma grande folclorista, cantautora, né? E que compôs canções belíssimas, poemas belíssimos, como, por exemplo, Gracias a la Vida, né? Que foi gravado por Elis Regina e outros, como Mercedes Sosa, né? Então fica esse momento triste, porém, de maneira nenhuma isso tira o brilho e a genialidade da nossa querida Violeta Parra. As suas gravações musicais folclóricas, desde o fim da década de 1940, de composições próprias, né? Segundo algumas biografias aqui, não são muitas, mas algumas delas se imortalizaram, né? Como eu mesmo havia dito, sobre a própria Gracias a la Vida, Volver a los 17,
Rim del Angelito, que é uma canção em especial, né, que eu vou recitar o poema daqui a pouco. Essas canções marcaram um momento histórico da América Latina em diversos países, como, por exemplo, o próprio Chile, aqui no Brasil, através de alguns dos nossos cantores, como Milton Nascimento, como Elis Regina, né? Na Argentina, a própria Mercedes Sosa. E foi um momento muito crítico, né? Aquele período de década de 70 que as suas canções chegam aqui no Brasil, o período de ditadura militar, né? E as ditaduras de Brasil, ditaduras no Chile, ditadura na Argentina. E esse movimento criado naquele momento por grandes músicos, né? Como a própria Violeta, o próprio Víctor Jara, La Nueva Canción Chilena, foi um movimento muito importante porque através desse movimento, através dessas músicas, através da poesia, foi denunciado muita coisa que acontecia ali, né, nas próprias ditaduras de cada país. E essas canções acabaram se tornando um símbolo de resistência e de luta. Das canções que mais se destacaram, por exemplo, La Carta, né? La Carta é uma canção de 1962. Me Gusta Los Estudiantes, que é de 1960 a 1963. Como eu havia dito, Gracias a la Vida, Volver a los 17, entre outras, né? As duas últimas canções fizeram parte da última obra, do último LP de Violeta Parra. Violeta Parra teve, além de ter tido uma vida muito difícil, ela teve um momento muito, muito triste, porque em uma das turnês que ela fez para a Europa, ela acaba recebendo a notícia, né, e como era muito complicado você enviar uma carta, era um período que hoje, por exemplo, você manda um e-mail, manda um WhatsApp, né? Naquela época você tinha que mandar uma carta e não era tão fácil assim, né? E ela recebe, depois de muitos dias, uma carta informando que a sua filha, bebê ainda, né? Criança, havia, eu não sei se era bebezinha, mas ou já tinha uma pequena idade, né? Mas essa criança havia falecido. E ali foi um momento de muita, mas de muita tristeza para Violeta Parra. Eu confesso que eu acabo entendendo o fato dela ter se ausentado, saído do país, aquela incessante busca, né? De fazer arte, de fazer música, de ter como botar toda essa energia para fora, né? Então ela, dentro de suas turnês, ela permanecia um certo tempo fora do Chile, deixando a criança aos cuidados dos mais velhos, né? E quando ela recebe a notícia da morte dessa criança, como que é a história, né, gente? O gênio é sempre gênio, né? Ela aproveita aquele momento de tristeza profunda e transforma essa tristeza em poesia. Assim como eu narrei, por exemplo, a história de Alfonsina Storni, quando Ariel Ramírez e Félix Luna transforma aquela história triste num ato poético, né? Violeta Parra, da mesma forma, ela transforma essa morte daquela criança, da sua filha, também num ato poético, numa poesia, numa música que se chama Rim del Angelito. Rim é uma espécie de ritmo, né, chileno. Angelito a gente já sabe, o anjinho, né? Então seria Rim o ritmo, né, o nome do ritmo para aquele anjinho. Já se va para los cielos,
ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere en la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto. Por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere en la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En su cunita de tierra lo arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere en la carne, el alma busca su diana, en el misterio del mundo que le ha abierto a su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derretido a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿A dónde fue su dulzura? Porque se cae su cuerpo como una fruta madura. Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda oscura. E aqui vai essa pequena homenagem a essa grande mulher, a essa grande poetisa que nos deixou e também deixou um monte de músicas, de poemas, de puro folclore, de pura arte, quadros, peças de tecelagem, cerâmicas, e nos deixa como a primeira mulher latino-americana a expor suas obras na França, no Louvre. Então, fica aqui o meu respeito e minha grande homenagem a Violeta Parra.